Caso Bizarro é um podcast criado por uma bêbada na fé que fala sobre casos peculiares que já aconteceram ao redor do mundo. E agora você também pode apoiar na Aurelo. Por R$9, os apoiadores terão uma série de benefícios, como episódios extras, uma live interagindo com vocês, participação do quadro Monstro de Infância, envio do Caso Bizarro em áudio, acesso a um grupo para comentar bastidores, entre outros. Para começar a apoiar, basta entrar em orelo.cc/casobizarro/apoios. Obrigada! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Caso Bizarro. Pra quem não tá entendendo nada, o Caso Bizarro era um programa meu que fazia parte do podcast Modus Operandi, que eu tenho com a Carol Moreira, que a gente fala sobre crimes reais. E ele ficava às vezes meio jogado e eu achava que dava pra fazer mais coisa com ele. Até porque ao longo desses 2 anos aí, eu sei que muita gente gosta de enviar os casos, gosta quando trago convidados pra reagir aos casos dos ouvintes, quando a gente fala dos nossos próprios casos. E eu também queria falar sobre outros assuntos que não tem muito a ver com modos. Esse primeiro episódio de hoje eu conto o caso do ET de Varginha. Ele é um caso que ele é bem simples, é um caso que é bem conhecido também no Brasil, mas quando a gente, adentra um pouco melhor essa história, descobre algumas nuances que talvez tenham passado aí despercebido ou você não lembra mais. A minha ideia é fazer um caso desse tipo, contando uma história, num episódio por mês, e os outros episódios seriam reagindo a casos enviados por ouvintes, ou casos bizarros dos próprios convidados, mas não tem nada escrito em pedra, até porque é o início de um podcast, então eu espero que vocês gostem. E deixa eu dar um e-mail novo pra vocês enviarem os casos pra mim. Vamos lá, o e-mail é casobizarropodcast@gmail.com. Então, se você tem um caso, se você tem uma sugestão de um caso pra eu contar aqui, manda. Lembrando que, gente, é pra ser um caso bizarro, um caso misterioso, nada de crime real, porque o que é crime real é lá no Modus, pertence lá. Mas se for um caso bizarro que faz sentido trazer por aqui, um ET Bilu da vida, uma coisa assim, me contem, ou até um desses boatos aí da internet, uma coisinha nesse sentido. É isso, espero que vocês gostem e bora começar. Cresce um mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. O ET de Varginha? Varginha, a terra do ET. Eu tenho muito respeito pelo ET de Varginha. E eu sei que aqui, ou quem não viu, conhece alguém que viu, ou tem alguém na família que viu. No dia 13 de janeiro, Carlos de Souza, um paulista que é piloto de ultraleves, viaja para o interior de Minas Gerais para participar de um evento de ultraleve com os amigos. Ele tá na BR-381, no trecho que liga São Paulo a Belo Horizonte, conhecido também como Fernão Dias. Enquanto ele estava na Fernão Dias, ele vê um objeto enorme sem asas passando muito rápido e caindo mais ou menos uns quilômetros dali. Preocupado, ele desvia do percurso dele e vai em direção ao acidente para ver se ele consegue ajudar, Afinal de contas, ele é piloto de ultraleves, então se alguém se feriu, enfim, ele pode ligar, ajudar em alguma emergência ou qualquer coisa do tipo. Chegando lá, ele encontra 2 caminhões, um helicóptero e uma ambulância do exército, e vários destroços metálicos que estão sendo recolhidos pelos militares. Não parecia ter nenhuma vítima, pelo menos. Um soldado vai até o Carlos e pede para que ele se retire e não conte para ninguém o que ele viu. A primeira parte ele cumpre, mas a segunda, como vocês já devem ter imaginado, não. Logo que o calendário virou para o dia 20 de janeiro, 1996 passava a ser um marco na história da ufologia mundial. Naquela data, o primeiro acontecimento de que se tem relato foi a 1h da manhã. A 10 quilômetros de Varginha, um casal de agricultores acordou assustado com o barulho dos animais agitados. Era madrugada do dia 19 para o dia 20 de janeiro de 1996, quando Oralina de Freitas ouve um barulho. Ela estava num sítio localizado na BR-491, uma estrada mineira que se inicia em São Sebastião do Paraíso
e termina em Três Corações. Pega um monte de cidade ali do sul de Minas, Itamogi, Guaxupé, Muzambinho, Paraguaçu e Varginha. E o sítio ficava no principal acesso à cidade de Varginha, a poucos quilômetros da cidade. A Auralina era casada com seu Eurico de Freitas, e os dois eram caseiros e moravam com os 3 filhos ali. Era 1h30 da manhã, quando ela ouviu um barulho, gado lá fora correndo, uma movimentação esquisita. O Eurico dormia. Então a Auralina abriu a janela para dar aquela famosa investigada, né? Ver se era um animal, o que tá acontecendo. Às vezes até um invasor de propriedade. E foi aí que ela avistou um objeto se mexendo. Mas, gente, não era um objeto qualquer. Era um objeto cinza, grande, oval, alto, suspenso a uns 5 metros de altura do chão. Ela acordou o marido, né, que foi correndo lá ver também, e ele definiu o seguinte: havia um submarino voando no pasto. Não emitia som, nem tinha luz, era até meio difícil de enxergar ali no escuro, e se movia lentamente em linha reta. Saiu uma fumacinha do objeto da parte da frente. A fumaça saía por um buraco aberto, como se tivesse rasgado. A essa altura, o casal estava paralisado. Eles não conseguiram fazer nada a não ser olhar. Eles disseram que a coisa demorou 40 minutos para andar uns 700 metros, até subir no morro e descer. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Quanto a todos nós, nos deixa estarrecidos esta criatura, capturada pelo corpo de bombeiros por volta de 10h30 da manhã do dia 20, estava viva. E foi colocada viva dentro de uma caixa de madeira em um caminhão do exército. Era 8h30 da manhã do dia 20 de janeiro de 96, quando os bombeiros receberam uma chamada. Um animal incomum tinha sido visto no pasto por adultos e por crianças. Aparentemente, eles ficaram assustados e jogaram pedras em direção ao animal, que foi se movendo lentamente ali para dentro do mato. O sargento Palhares, o cabo Rubens, o soldado Nivaldo e o soldado Santos foram até o local e iniciaram uma busca no pasto que teve duração de 2 horas. Segundo testemunhas, em um determinado momento das buscas, deu para ouvir 2 tiros de fuzil, e que os militares saíram da mata, 2 deles carregando sacos grandes. Ambos foram colocados no caminhão do exército, que é o caminhão da ESSA. Essa é a abreviação para a Escola de Sargento das Armas, que era a unidade do exército mais perto dali. Ficava mais ou menos uns 20 quilômetros na cidade de Três Corações. Cássia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. No dia 20 de janeiro, Kátia Xavier tinha encerrado as suas atividades do dia. Ela trabalhava de doméstica numa casa e ela também cuidava de crianças. A Kátia tinha 22 anos e ela estava com 2 filhas de uma amiga. A Liliane de Fátima Silva, que tinha 16 anos, e a Valquíria Aparecida Silva, de 14 anos. As 2 eram irmãs, né? E todas estavam indo embora para casa das meninas. Era 3h30 da tarde, quando elas resolveram cortar caminho por um terreno baldio para chegar logo na casa delas, que ficava no bairro Jardim Santana. Enquanto elas atravessavam, a Kátia viu algo muito estranho e ela gritou para as meninas: "O que é aquilo ali?" No que a Kátia gritou, a criatura que elas estavam olhando girou o rosto em direção a elas. E foi aí que elas viram perfeitamente. Uma criatura com olhos vermelhos, que não tinha boca nem nariz. A pele era marrom escura e parecia lambuzada de óleo. A criatura estava agachada, como se estivesse tentando se proteger do sol forte. As meninas ficaram desesperadas. Fugiram gritando. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem. Tinha chifres, tinha
Tinha, assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Pouco tempo depois, essa história seria famosa no mundo inteiro. Estaria estampada em jornais, revistas, serviria de inspiração para livros, filmes e podcasts. Todo tipo de mídia foi feita sobre esse caso, que ficou conhecido como o ET de Varginha. Voltando às garotas. As meninas correram até em casa, chegaram gritando, chorando, elas estavam muito abaladas. A Luísa, a mãe das meninas, ficou super assustada, achou que elas tinham sido assaltadas, alguma coisa do tipo. Assim que as meninas contaram que elas viram algo ruim, a Luísa pediu para uma vizinha que tinha carro dar carona até o terreno baldio para ela mesma investigar, porque uma das filhas falou que ela tinha visto o demônio. E a Luísa, né, a mãe, falou assim, bom, se você viu o demônio, então eu também vou ver. E ela foi corajosa lá com a amiga que emprestou o carro. Quando elas chegaram lá, não tinha nada. E segundo a Luísa, tinha alguma marca no chão, tinha um cachorro farejando ali perto e um forte cheiro de amônia. Cheiro de amônia é um odor pungente, é forte, irrita as narinas. Mas fora isso, não tinha nada. A essa altura, alguns curiosos correram até o terreno para ver se viam alguma coisa também. Aquele fuzuê todo. A fofoca corria solta de que as garotas teriam visto o diabo. Elas nunca souberam descrever se existia nariz ou boca. Elas não lembravam dessas partes. Mas a criatura tinha chifres. Tinha cabeça, tronco, tinha membros, mas humano não era não. Por serem muito católicas, elas assumiram desde o início que se tratava do demônio, mas é importante frisar que elas nunca usaram o termo extraterrestre para descrever a criatura, e isso surgiu posteriormente. O repórter fotográfico Vinícius Cunha fez o desenho da criatura numa tentativa de retrato falado, e esses desenhos serviram de inspiração para todos os outros que surgiram depois. E no desenho dele, embora o corpo pareça de um ser humano, né, como elas descrevem, a cabeça é meio triangular, assim, e os 2 olhos em destaque dá uma ideia muito concreta de um alienígena. O suposto ET teria sido capturado ainda naquela noite por 2 policiais que o levariam para o hospital regional da cidade. A movimentação de militares da PM, dos bombeiros e do exército no bairro Jardim Andere assustou os moradores e aguçou a imaginação. Aquele dia foi o dia mais feio que teve, nunca mais repetiu. Um dos policiais militares que teria capturado o ET morreu dias depois de uma infecção generalizada. Ainda no dia 20 de janeiro de 96, a cidade de Varginha foi atingida por uma tempestade digna de filme de terror. E a tempestade causou deslizamento, queda de muro, árvore arrancada pelo vento, foi um caos. 2 policiais da paisana estavam tentando fechar o vidro do carro que estava com defeito. Eles estavam encharcados. Eles eram da polícia militar e eles estavam ali próximo ao Jardim Andere. Estavam fazendo ronda, caso observassem alguma coisa estranha. Um deles, o Marco Eli, passou em casa para trocar a roupa molhada e continuar a ronda. O que é narrado aqui consta nos principais livros dos principais ufólogos do caso Varginha. Por volta das 8 da noite, o carro estava na rua Benevuto Braz Vieira, que era a mesma rua que as garotas viram o demônio. De repente, o carro brecou do nada, porque algo estranho teria passado pelo veículo. E o Marco logo abriu a porta para ir lá olhar o que era. E ele foi capturar a criatura. Aparentemente, ele estava sem equipamento de segurança, então ele teria capturado sem usar as luvas. A criatura teria sido colocada no banco traseiro do veículo e levada para um posto de saúde que se recusou a tratar. Então eles levaram para o Hospital Regional de Varginha. E aparentemente, uma ala ficou isolada assim que a criatura entrou. Outra testemunha militar afirma que o alienígena passou pelo Hospital Humanitas, o mais aparelhado da cidade. A direção nega. Aqui no hospital não teve nenhum extraterrestre. E mesmo porque nós não estaríamos nem preparados para atender realmente um extraterrestre. O hospital aqui está preparado para atender a raça humana, que não está vendo como atender alguém que não fosse da raça humana. A bióloga Leila Cabral, assim que acabou a chuva,
resolveu ir até o zoológico para verificar como é que estavam os animais, já que o temporal tinha sido muito forte. Logo que ela chegou, o porteiro Nelson contou que o corpo de bombeiros tinha vindo mais cedo com um bicho muito esquisito. Só que eles falaram que eles só iam entregar diretamente pra dona Leila Cabral. E como ela não tava, eles avisaram que iam voltar mais tarde. Só que ela não deu muita confiança, né? Ela pensou assim, se for importante eles voltam depois. E aqui a gente encerra os principais acontecimentos do dia 20 de janeiro de 96. Todos esses eventos aconteceram ou na cidade ou nas proximidades de Varginha, contribuindo para esse grande mito, para esse grande mistério que se chama o caso ET de Varginha. Em pouco tempo, o caso já ganhava o mundo. Apareceu no Fantástico, em todos os jornais e até internacionalmente. No dia 20 de janeiro de 1996, um fato inusitado mudaria a rotina de Varginha. Purely by chance, I've managed to track down 3 primary witnesses who reportedly saw the live alien. Hello. Esse é o James. Obrigado. I'd like to start off by saying, but this is like, the holy grail of witnesses for me. So I am so happy to be here right now. Can you describe to us what happened in January of 1996? Então, você pode descrever pra gente o que aconteceu em janeiro de 96? Até hoje é conhecido como um dos maiores casos de ufologia da história. Virou vários livros, virou filmes, até podcast. Não tem uma pessoa no Brasil dos anos 90 que não soubesse a história do ET de Varginha. A vida daquelas 3 garotas mudou pra sempre. E elas jamais sonhariam com aquilo. Outra coisa que torna essa história bem misteriosa é a morte do PM menos de um mês depois. O PM que teria capturado a criatura sem luvas, o Marco. Ele morreu no dia 15 de fevereiro de 96. Na época ele tinha 23 anos. Ele era forte, ele era jovem, ele tinha um corpo atlético. Então foi uma morte que assustou muita gente. O que se sabe é que ele tinha marcado uma cirurgia para remover um pequeno abscesso. Só que depois dessa cirurgia, ele reclamou de dores intensas no corpo. E ele chegou até a ser internado num segundo hospital, mas não resistiu. Ele teria morrido em consequência de uma pneumonia com um quadro de infecção generalizada. A família hoje em dia não dá mais depoimento sobre. E pudera, né, gente? Eles foram tão assediados na época e sofreram muito com a morte tão cedo do jovem. Também tiveram mortes misteriosas no zoológico. Lembra que os bombeiros tinham levado um bicho estranho, mas aí a dona Leila não tava, e eles falaram pro porteiro, Nelson, mais tarde a gente traz aqui. Então, eles nunca mais voltaram. De fevereiro a abril daquele ano, 5 animais morreram. Do nada. Veado, anta, jaguatirica e outros que a gente não sabe quais. Não eram da mesma espécie, eles nem ficavam próximos um do outro, e eles também se alimentavam de formas diferentes. E todos morreram do mesmo motivo. O diretor atual do zoológico confirma essas informações e detalha que na necropsia foi detectado um enegrecimento na mucosa do estômago e no intestino dos animais. Eles até poderiam fazer mais exames, mas na época era o que eles tinham acesso. Então não dá pra dizer o que de fato aconteceu. Esses casos só foram ligados ao ET de Varginha em abril de 96, quando uma senhora estava numa festa no restaurante no zoológico, saiu para fumar e relatou ter visto uma criatura muito parecida com o que as meninas viram. A única diferença é que ela tinha visto meio que um capacete dourado. Mas fora isso, ela descreveu de uma forma muito parecida com as garotas. E na época que isso tudo aconteceu, nos dias posteriores, teve uma movimentação de carros do exército, de carro do bombeiro, de viatura da PM ali nos hospitais da cidade. E o que os ufólogos defenderam muito na época é que a criatura tinha sido transferida de um hospital para o outro, mas os representantes do hospital sempre negaram essa informação. Além disso, na época também discutiu muito os argumentos estranhos que foram dados como justificativa dessa movimentação no hospital, de que teria sido necessário todo esse efetivo para a exumação de um corpo. E, gente, é uma história tão maluca
que eles ainda colocaram um parto de uma mulher anã na história, falando que isso teria feito isolar uma área do hospital e que por isso que precisava de tantas viaturas. Enfim, não tinha uma explicação muito boa, não. A teoria principal, né, a mais defendida, é que ao menos 2 criaturas foram capturadas naquele dia. Mas a julgar pela movimentação do exército, poderiam ser até mais de 2. E que essas criaturas foram enviadas para a Unicamp, até para que elas fossem investigadas. A Unicamp nunca confirmou essa história, claro. O exército também nega tudo. Eles abriram um inquérito em 96 e em 97, que dentre muitas coisas, concluiu que o que as meninas viram, na verdade, era um homem famoso na cidade que tinha transtornos mentais e que ele costumava ficar agachado na rua. O apelido dele era Mudinho. Mas as próprias garotas disseram que não era o cara, que não era um humano, nem era animal, né? Elas foram muito claras em relação a isso. E que elas saberiam se fosse o Mudinho. Então elas discordam dessa conclusão do exército. O exército também nega que tenha qualquer documento sobre extraterrestre. Durante muito tempo, as meninas receberam visitas de todo tipo na casa delas. Curiosos, pesquisadores, ufólogos, jornalistas, foram assediadas pela imprensa de uma forma muito pesada. Até para a época, elas sofreram uma exposição muito grande para o mundo do dia para a noite. Quase 10 anos depois, elas deram uma entrevista contando que naquela mesma época, 4 homens de terno apareceram certo dia na casa delas. Um deles até não falava inglês. E eles ofereceram dinheiro para que elas desmentissem a história. Isso nunca aconteceu, mas elas tiveram medo durante anos. E o mais interessante é que, mesmo entrevistadas individualmente, mesmo entrevistadas juntas, entrevistas recentes, entrevistas do ano passado, desse ano, até hoje as meninas nunca mudaram as versões. Elas sempre relataram a mesma coisa.